Olá, meu nome é Marcelo. Olá, meu nome é Shirley. Nós somos Casados pela Graça. E você que está chegando agora no nosso canal, não esquece de se inscrever no nosso canal e de dar o seu joinha e de compartilhar esse vídeo. E hoje nós vamos ter uma dinâmica para casais, para você aí aplicar com os casais da sua igreja, do seu grupo ou da sua célula de casais. E o nosso tema de hoje é Meus defeitos... Seus defeitos? Será? Roda a vinheta! Olá, então a gente vai começar a nossa dinâmica. Então você vai preparar os casais aí de vocês e a gente vai falar aqui o material. Mas antes disso, quero divulgar para vocês o meu livro que chama Escola Conjugal. Essa dinâmica está exclusivamente nesse livro para você adquirir. Você segue ali o link que eu vou deixar abaixo do vídeo, tá bom? Então a nossa dinâmica é meus defeitos, seus defeitos, e a gente vai utilizar, né? Mostra aí, Marcelo, papéis, né? Depende da quantidade de pessoas. E canetas, tá? Então, qual que é a dinâmica? Colocar os casais, né, um de frente para o outro, porém, eles não podem mostrar para o outro o que eles estão escrevendo, não nesse momento. Então, eles vão estar tendo um momento para escrever, não sobre os seus próprios defeitos, mas pelo defeito do outro. Então, eu vou simbolizar aqui, né? A gente vai simbolizar aqui para vocês rapidinho. Olha, tem um papel, a gente vai ficar de frente um pro outro. Pode ficar de frente, pega o seu papel. Então eles vão escrever. Ó, tá? Vai escrever, cada um vai escrever os defeitos do outro, tá? E ele vai escrever os meus defeitos e eu os defeitos dele. Então assim, pra gente não ficar com aquela lista enorme de defeitos, né? A gente vai. Senão não vai acabar o encontro de vocês e é capaz de dar um outro livro. Então a gente faz o seguinte, a gente coloca 5, tá? 5 defeitos. Coisa rápida, hein? Coisa rápida. Então vamos escrever? Vamos rapidinho aí. São defeitos, tá, gente? Não qualidade, tá? Se você tiver menos que 5, não tem problema. Pode falar pro casal o que ele achar. Eu tô falando que eu não tenho defeito, tá, gente? Eu tô dando uma dica aqui. Eu tô pensando aí, não sei o que vai ser. Vai se engana, né? Não, mas eu vou dar um jeito, né? Ó, vou dar 2, eu vou subir. Olá, gente, então, depois que escreveram o papel, então você vai dividir com a pessoa, né? A pessoa vai ler, deixar os casais lerem ali à vontade. Aí vocês perguntam se algum casal gostaria, tem que ser um casal desinibido para estar fazendo isso, né? Se eles querem expor isso para os outros casais, eu acho que é importante, talvez 1 ou 2 casais no máximo, não precisa de, não demanda muito tempo ali. Mas isso é importante focar no objetivo dessa dinâmica, que é mostrar que o outro é nosso espelho, e se o outro está vendo algo a respeito de nós, não sendo uma implicância, né, sendo realmente algo verdadeiro, é importante a gente sim analisar isso e mudar esse contexto. Porque aqui a gente já leu, óbvio, um do outro, né, vocês vão estar lendo, mas assim, tem coisas que a gente, óbvio, que a gente não vai concordar que aquilo seja um defeito. Por quê? Porque eu falo assim, que a gente tem que transformar aquilo que parece que é ruim em algo bom, né, isso que tem a ver com a nossa conversão. Assim como o apóstolo Paulo, por exemplo, era assassino, né, lá no passado, a energia que ele tinha gastando com aquele comportamento, né, pecaminoso, na conversão dele houve uma, né, mudança total, e ele começou a usar essa energia vital que ele tinha para fazer aquilo de antigamente, ele fazia agora para pregar a palavra de Deus com autoridade, né, e realmente ali edificar igrejas. Então eu falo assim, não existe defeitos, existe pessoas que não usam aquilo de forma positiva, porque tudo na nossa vida, até os defeitos, ele é usado de forma positiva quando a gente tem a mente de Cristo, a gente canaliza aquilo para uma outra direção.
Nós vamos citar aqui só 2 defeitos, porque a gente fez uma lista bem grandinha, no off a gente ficou aqui discutindo algumas coisas, e ele que você quiser escolher um defeito, vamos fazer assim, o casal pode também escolher um defeito que queira falar, não precisa falar todos, tá? E vai comentar a respeito disso, se concorda ou não. Não é pra ficar debatendo com o outro, mas pra ver se concorda ou não com aquele defeito, tá? Às vezes pode escolher também um defeito que você gostaria que realmente fosse trabalhado em você, de repente, né? Vamos lá. Você quer escolher um aí que você quer comentar sobre o que você poderia mudar, o que você gostaria? Tá, eu vou falar aqui um pouco do nervoso que ela colocou. Sou um pouco nervoso realmente. Em algumas circunstâncias eu sou um pouco nervoso. Isso é um pouco da ansiedade também. E aí acaba trazendo um nervosismo, né? Às vezes na resolução de um problema. Quando tem um problema, às vezes eu fico um pouco nervoso. Às vezes não paro um pouco para pensar. Isso realmente é uma coisa que tem que ser trabalhada comigo. E como tem que ser trabalhado, igual como a Shirley comentou, a gente tem que focar essa energia pro bem, né? Teve um problema? Vamos lá, vamos procurar resolver, vamos sentar, vamos conversar, o que é esse problema, o que a gente pode fazer para ter resolução, não ficar nervoso e jogar tudo pro alto. Ou ver de emoção, né? Porque muitas vezes nós temos isso, porque a gente é um ser emocional, mas a gente precisa ter esse domínio próprio, né? Com a ajuda do Espírito Santo. E buscando isso, a gente vai começando a ter esse domínio. Ele colocou aqui também várias coisas pra mim, assim, eu vou falar o que ele colocou. Ela colocou que eu sou ansiosa, nervosa, impaciente, chorona e briguenta, né? É tudo uma coisa que vai, né? Você já viu que é uma coisa que uma vai puxando a outra. Se trata ali, né? Uma coisa, trata a outra. Né? E a gente tava aqui até discutindo sobre isso, né? Que a minha ansiedade também vem, essa vontade de fazer coisas, né? Na verdade, ele falou pra mim que era a minha vontade exagerada de fazer muitas coisas. E realmente isso acontece. Então, quando eu não consigo fazer isso, geralmente, ou eu não tenho apoio, né? Eu fico nervosa. Então, uma coisa puxando a outra, né? Eu fico nervosa. Aí já me dá o quê? Impaciência, porque eu sei que a pessoa não vai cumprir o prazo que eu preciso. E eu sei que eu preciso fornecer aquilo. E acontece que aí eu não tenho que fazer com o paciente, eu faço o que? Choro, né? Tem que fazer o que chorar, né? Quando você tem algo pra fazer e tem que fazer em conjunto com uma equipe, com uma pessoa, você fica, o quê? Frustrada. Então, isso tudo é consequência eu falo assim com uma pessoa, eu sou bem proativa, né? Marcelo sabe, eu sou bem proativa, eu gosto de fazer acontecer e dar resultado. E quando isso não acontece, é óbvio que a gente fica assim. Mas Deus, né, igual eu falei, a gente utilizando isso pro reino, né? Porque Deus quer pessoas que trabalhem na seara, então isso é muito importante. Aí acaba sendo, às vezes a gente, sem querer, a gente acaba brigando com a força dos nossos braços, sendo que a gente tem que entregar nas mãos de Deus, porque Ele que convence as pessoas, Ele que convence, né, o homem para realmente, né, começar a trabalhar na obra, começar a engajar, começar a fazer acontecer. Então, assim, Deus te usa, mas você também tem que orar para que Deus envie pessoas que venham te ajudar também, porque não adianta a gente fazer com força do braço, nem suplicando para as pessoas que isso não acontece. Então, assim, é mais por isso, eu acho que realmente nós estamos sempre aprendendo e a melhor maneira de alguém nos amar é nos corrigindo e mostrando pra gente que o caminho positivo é ter alguém que nos corrige pela palavra de Deus. E essa dinâmica eu deixo pra vocês, eu acredito que dessa dinâmica possa ter algumas discussões, então assim, não estranho, normal. Então assim, não puxe muito gatilho, tá? Procure sempre que eles falem talvez o mais gritantes e concordem com aquele defeito. Eu acho tão importante quando o outro mostrar, né? Como eu peguei do meu esposo, e aí eu concordar com aquilo e falar, não, realmente, na minha visão eu tenho feito isso, como que eu poderia mudar? E essa dinâmica vem abençoar grandemente aí os casais aí da sua igreja e que todos possam ser edificados. Até porque também, só aproveitando no livro, vai falar um tema que, assim, meu seu cônjuge agora não lembro qual que é, sobre perfeição, né? Ninguém é perfeito. Certamente a gente a Shirley colocou os meus defeitos, eu coloquei os dela, né? E a melhor pessoa para enxergar você é o seu cônjuge, tá com você dia a dia. E mais importante ainda é a gente se enxergar. É difícil às vezes falar, falei nervoso, realmente eu sou nervoso. Eu sou um pouco impaciente também, principalmente na resolução de problemas. Às vezes acontece um problema,
assim, que a gente não está esperando, e é nesse momento que às vezes falta ali habilidade, né? Exatamente, ali parar, pensar. Você tem a sua esposa para te ajudar, então a gente tem que entender que ninguém é perfeito, mas assim, se você conhece, ninguém é perfeito nessa, né? Cada um saiba assim, entender que seu cônjuge já tem esse defeito e que você tem outros defeitos, e vocês têm que se aceitar e assim um ajudar o outro. E lembrando que o defeito não é defeito, tá, gente? Muitas vezes é o nosso olhar que tem que mudar e realmente gerar potência com aquilo. Se olhar, se os meus olhos forem bons, eu vou ver potencial naquilo. Se a pessoa, por exemplo, ela é mais calma, então eu vou dar atividades mais calmas para essa pessoa. Se essa pessoa é mais proativa, eu vou dar mais compromissos para essa pessoa. Então, assim, não existe defeito. Nós que enxergamos muitas vezes aquilo que parece que é ruim como algo realmente ruim. Então, se a gente utilizar isso para uma outra atividade, de repente aquilo vira, né, um elogio, uma coisa bonita, né? Mas é isso aí, gente. Se vocês gostaram dessa dinâmica, compartilhe, né, com os casais que vocês conhecem, para que possa estar chegando a outras pessoas aí, outros líderes de casais, para estar abençoando aí esse seu ministério também. Tá bom? Então, assim, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Beijão pra vocês. Tchau, tchau.